Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo anterior, nós terminamos a parte de matrizes, né? E na sequência agora a gente vai ver a questão de polinômio, né? Vamos introduzir para vocês a noção de polinômios. Tá? Como vocês podem ver o título chama-se Polinômios e Sequências. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é estudar os polinômios não daquele ponto de vista formal como ele é definido em geral, né? Nós queremos estudar polinômios como sequências, né? E tem uma explicação para isso, né? Então esse é o objetivo da aula de hoje, né? Porque nós queremos dar um significado para aquela variável, em geral é o x, que aparece lá nos polinômios, né? Então nós queremos dar um significado para isso. Eventualmente nós não vamos conseguir chegar a dizer para vocês quem é o x, né, lá nos polinômios nessa aula de hoje, porque isso demanda um pouco de tempo, né? Mas certamente no final da próxima aula vai ficar bem explicado para vocês o que é o x, né? Se você for ver os livros de álgebra de um modo geral, o conceito de polinômio ele é sempre definido assim, né? Uma expressão formal finita desse tipo aqui, né? Os AIs, né? Em geral, eles são números reais. No pior dos casos, eles são números complexos, mas na maioria das vezes eles são números reais. Mais ainda, em geral, eles são números inteiros ou no máximo racionais. Isso quando você está na escola, né? Dificilmente você vê um polinômio onde aparece um raiz de 2, raiz de 3, um número π. Muito raro disso acontecer. Também é bastante incomum aqui aparecerem números complexos, complexos de fato, assim, né? Complexos que não são reais. Como, por exemplo, 3 mais i, 7 mais i, ou então raiz de 7 mais raiz de 3i. Esse tipo de coeficiente aqui, em geral, eles não aparecem nos polinômios que se estuda na escola. Mas, enfim, de um modo geral, polinômios são apresentados assim. São expressões desse tipo aqui. Se você for reparar, se for perceber aqui, tem uma série de objetos nessa expressão que a priori você não estão bem definidos, você não sabe quem são. E esses são esses símbolos aqui, né? O x, x quadrado, x cubo e assim por diante. Você não sabe quem são esses caras, né? Em geral, nos livros, esses elementos eles são tratados como indeterminadas. Aí você fala assim, putz, mas indeterminadas? Indeterminadas indeterminado é a negação de determinado. Determinado é aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Né? Você pega um livro, por exemplo, um livro é uma coisa determinada. Você pega, ele é um objeto, está determinado, você sabe quem é. Você pode olhar para ele, etc. Indeterminado é aquilo que não está determinado. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer uma conta? Como que eu vou fazer cálculos com algo que eu não sei o que é, com algo que não está determinado, né? Então isso fica uma coisa meio vaga. Assim, você não sabe direito quem são esses objetos, mesmo assim você faz conta com eles, né? E aí a pergunta natural que surge então é quem são esses objetos? Ou seja, qual é a natureza desses caras? Eles vivem aonde? Eles se alimentam do quê? Né? Essa é a questão principal dessa série de vídeos que eu vou fazer agora. Então, ou seja, nós vamos caminhar, você vai ver, vai ser um total de 5 vídeos, onde no 5º vídeo vai culminar com a explicação da natureza de x, ou seja, a gente vai ver quem é realmente o x. Enquanto isso, nós podemos fazer algumas especulações. E a primeira especulação é o seguinte: será que o x pode ser um número? Vamos ver. Observe o seguinte, nessa expressão aqui, essa expressão aqui eu vou chamar de 1, tá? A 0, a 1x, a 2x²,
a nx elevado a n, eu vou chamar essa expressão de 1. Então, sempre que vocês verem o símbolo 1, eu estou me referindo a essa expressão aqui. Tá? Então, observe o seguinte, se você trocar nessa expressão aqui, ó, se você trocar o x por π, não mudou nada, só mudou o símbolo. Né? A diferença é que o π é um número. E é um número que você conhece. Você sabe determinar ele muito bem. Né? Você sabe, há uma definição para ele tem um significado. Então, o π você sabe determinar. Certo? Esses coeficientes aqui, ó, aqui aparece o 2, o menos 3, o 7, o menos 5, eles são números inteiros. Né? Então, você tem aqui uma expressão, do mesmo tipo, você tem um polinômio. Só que em vez de usar x, você não sabe quem é uma indeterminada, você usa o símbolo π, o número π, que é algo determinado. Né? Então você tem essa expressão aqui. Os coeficientes que aparecem são inteiros. E você pergunta, isso faz sentido? A resposta é não. Isso não faz sentido porque você tem coeficientes inteiros, os seus coeficientes são inteiros, mas o seu símbolo que aparece aqui, ó, é um número real que não é inteiro. Então, essa expressão aqui, ela não tem sentido nos inteiros. Né? Então, o x não é necessariamente um número. Tá? Não necessariamente. Talvez sim. Poderia até ser sim. Mas nesses casos aqui, em que você tem coeficientes inteiros, essa expressão não faz sentido nos inteiros. Então, esse x, a priori, não pode ser um número. Então, ele tem que ser outra coisa. Aí você poderia se perguntar o seguinte, será que o x é um vetor? Porque isso daqui faz sentido, né? Se o x é um vetor no espaço vetorial, a 1x, você pode interpretar isso como sendo um produto escalar no seu espaço vetorial, né? E aí você pode dizer, olha, então x poderia ser um vetor. Isso também tem um problema. Por quê? Porque nessa expressão, no polinômio, nessa expressão aqui, ó, observe que aparecem quadrados, né? Aparecem quadrados, cubos, enésimas potências de x. Só que em espaços vetoriais, produtos e potências de vetores não estão definidos. Né? Então, como você tem potências se o x fosse um vetor, você teria potências de vetor. Mas isso também não está definido no espaço vetorial. Potência de vetor não está definido. Né? Porque você não... No espaço vetorial, você não se preocupa com multiplicação de vetores. Você só se preocupa com soma de vetores, né? Adição de vetores e produto por um certo escalar. Né? Então, a natureza vetorial do x também a gente pode descartar. Também não pode ser isso. O que essa expressão aqui ela sugere? Essa expressão de polinômio, o que ela sugere? Ela sugere que existe um conjunto maior, né, que contenha esses objetos aqui, os coeficientes, e mais um objeto especial, que no caso é o x, e esse x ele não pertence ao mesmo conjunto dos coeficientes. Ele vai pertencer a um outro conjunto qualquer, né, um conjunto maior do que o conjunto dos coeficientes. Né? Então, se você pega coeficientes aqui reais, o x não pode ser real, o x tem que ser uma coisa fora, tem que ser uma coisa maior, porque senão você teria uma soma de números aqui, né? Se o x fosse um número real e os coeficientes fossem números reais, você não teria nada novo aqui, né? Você teria um número, simplesmente teria um número numa expansão ali, né? Numa certa base, vamos dizer assim. Então isso não teria por que você estudar coisas desse tipo. Então o x tem que estar num lugar maior, tem que estar num lugar fora dos coeficientes. Observe o seguinte, que essa definição aqui, e nós queremos saber quem é esse conjunto maior, esse é o objetivo. E por quê? Porque você definir polinômio assim como uma expressão formal, isso não tem valor prático. Né? Ou seja, sem um valor prático, ou sem uma natureza do x, isso não completa o nosso conhecimento matemático. Né? E o que nós queremos, então, é definir de uma maneira precisa o conceito de coeficientes, o conceito de polinômios. Nós vamos considerar sempre coeficientes completos, ou reais, ou racionais, ou inteiros, né? São sempre nesses conjuntos numéricos.
E o objetivo, então, é identificar esse x, é dizer para vocês quem é de fato esse x. Tá? Esse vai ser todo o caminho que nós vamos percorrer agora. É claro que para ir, o caminho não é tão simples assim. Né? É preciso uma certa construção para nós chegarmos nesse... Quem é esse conjuntão, né? Quem é esse conjunto que, além dos coeficientes, contém um objeto diferente, né? Um objeto x que nós vamos tentar identificar daqui para diante. Né? O nosso caminho vai culminar na identificação desse x. Esse é o objetivo principal, que eu já tinha falado para vocês. Né? Uma coisa que é bastante comum é nós confundirmos o conceito de polinômios e funções polinomiais. Por que isso? Porque lá no cálculo, parece que polinômios e funções polinomiais eles são tratados assim de maneira igual. Não é explicado para a gente a diferença entre eles. Né? Não cabe aqui para mim explicar a diferença. Eventualmente eu posso fazer um adendo lá no final, explicando qual é a diferença entre um polinômio e uma função polinomial. Mas basicamente um polinômio é um objeto algébrico. Você olha ele como um objeto onde você possa fazer conta. Né? Uma função polinomial, né, é uma regra que usa um polinômio. É uma regra que usa um polinômio para definir a função. Né? Então, faz uso do polinômio. Então, ele pega um polinômio, né, pega a expressão polinomial e fala, olha, agora eu vou dizer que isso aqui é uma função, o domínio é esse, o contradomínio é aquele. Então, função é isso. Função você precisa de um domínio, de um contradomínio e de uma lei de formação. Como nós vamos ver, polinômio não tem domínio e não tem contradomínio. Então, polinômio não vai ser função. Não necessariamente é uma função. Para a gente não vai ser, aliás. E para que fique bem claro, para que fique mais claro para vocês que um polinômio não é uma função, nós vamos introduzir a noção de sequências finitas. Tá? Então, e por que sequências finitas? Porque quando você olha para essa expressão polinomial do jeito que você está acostumado, se você for pensar friamente, o que os x e suas potências estão fazendo é dizer qual é a posição do coeficiente na posição, na expressão. Então você tem esse polinômio aqui, o que o x diz? O x diz que esse coeficiente aqui está na segunda posição. O x quadrado indica esse coeficiente aqui, ele está na terceira posição do somatório. E assim por diante. Tá? Então, basicamente, se você for olhar friamente para isso daqui, as potências do x estão indicando isso. Como aqui não tem x, então você fala, x elevado a zero. Então, esse número que aparece aqui, que aparece, vamos dizer assim, sozinho, isolado aqui, né? Ele diz, está na posição 0. O x diz que esse coeficiente está na posição 2, o x quadrado indica que esse coeficiente está na posição 3, e assim por diante. Né? Então, a princípio, é isso que os x fazem. Né? Isso não está completamente incorreto, mas nós podemos dar um significado algébrico para esses x elevado a i. E é isso que nós queremos fazer agora. Tá? Para isso, tudo que vai seguir daqui para diante, nós sempre vamos considerar os conjuntos dos inteiros, racionais, reais e complexos. Para nós não ficarmos escrevendo toda vez esses 4 símbolos, nós vamos dizer que nós vamos escrever simplesmente K. Então, toda vez que está escrito K, pode ser ou inteiros, ou racionais, ou reais, ou complexos. Tá? A menos que a gente mencione o contrário. O que vai valer, o que vai ser o principal desses conjuntos aqui, não são os números, não é a natureza dos elementos desses conjuntos aqui que a gente vai considerar, mas sim a estrutura algébrica. Né? Então, nós já vimos, por exemplo, que inteiros, reais, racionais e complexos você pode somar e multiplicar. E subtrair, eventualmente, se você quiser. Né?
Então você sempre pode fazer essas duas operações, né? Adição e multiplicação. E essas propriedades de adição e multiplicação, elas têm certas propriedades em comum, né? Então, por exemplo, a adição é associativa, tem elemento neutro, ela é comutativa, todo elemento tem um simétrico. A multiplicação, por exemplo, é associativa, ela é comutativa, tem elemento neutro também, e assim por diante. Essas propriedades, a multiplicação distributiva em relação à adição, essas são as principais propriedades que importam para a gente. Depois, lá no final, ou daqui a algumas aulas, né, quando nós vamos desenvolver a parte de teoria de anéis, você vai perceber por si só que na definição de polinômios não precisam ser esses conjuntos numéricos aqui. Eles podem ser coisas muito mais abrangentes do que esses conjuntos. Mas, para uma introdução a polinômios, esses 4 conjuntos para nós são suficientes, né? Como eu já disse, as propriedades algébricas desses conjuntos aqui é o que importam e não necessariamente a natureza. Depois você vai perceber isso. Naturalmente você vai perceber isso com o passar do tempo, à medida que nós vamos avançando no estudo de teoria de anéis daqui a pouco. Tá? Bom, então vamos começar a introduzir então todos os conceitos e etc. para nós culminarmos então com uma dedução, vamos dizer assim, de quem é o X. Então, vamos considerar A um conjunto qualquer. Tá? O que é uma sequência? Bom, lá em cálculo 2 você já estudou sequências, né? Só que lá você estudou convergência, por exemplo, convergência de séries, limite de sequências, coisas desse tipo aí, né? Então lá, o estudo de sequências lá no cálculo 2 tem um certo objetivo. Nós, agora, temos um outro objetivo, tá? Mas também envolve sequências. Então, o que vem a ser uma sequência? É uma função, cujo domínio é o conjunto dos naturais e o contradomínio é esse conjunto A que eu estou falando aqui. Então, isso a gente chama de sequência em A. Tá? Então, é simplesmente uma função cujo domínio é os naturais e o contradomínio é esse conjunto A. Se o A for reais, então você tem uma sequência em R. Se o seu A for inteiro, você tem uma sequência nos inteiros. Se o A for o conjunto dos complexos, então você tem uma sequência nos complexos. Para a gente simplificar a notação, isso você já está acostumado. Se você fez cálculo 2, você já está acostumado com isso, né? Em geral, a imagem do número natural pela função A gente denota assim. Isso é só uma notação, porque a priori a função aplicada num elemento do domínio você escreve assim, né? Você escreve f de x, g de x, h de x, né? Como a função que nós estamos dizendo aqui é uma função A. Tá? Então, essa função A aqui, a princípio a imagem seria escrito assim. Mas eu não sei por que cargas d'água. Eu acho que é por uma questão de notação. Acho que fica mais... No caso de sequências, fica melhor se você denotar, em vez de escrever esse parênteses, o n entre parênteses aqui, você escreve o n como sendo um piercing do A, né? Como sendo um índice do A. Isso nós já estamos acostumados a fazer lá do cálculo 2. Né? Então isso não é tão absurdo assim. Então, toda vez que você vê o elemento AN, o elemento AN é a imagem da função A, ou da sequência A. O AN é a imagem do número N pela função ou pela sequência A. Então, esse é o significado do AN. Então, o AN é a imagem de alguém. A imagem de uma função. Né? A imagem de um elemento por uma função. Tá? Vamos continuar usando as mesmas notações lá do cálculo 2. Lá no cálculo 2, a maioria das sequências ela é denotada dessa forma. Tá? Ou então, simplesmente assim, quando não tem confusão. Ou, menos comum, é essa notação aqui, né? A0, A1, A2, A3 e assim por diante. Né? Nós vamos usar basicamente essa daqui. A maioria das vezes nós vamos usar essa daqui. O cálculo 2 gosta muito dessa e dessa. O cálculo e a análise. Análise também. Se você tem uma sequência,
cada AI que aparece aqui ele é chamado de termo. Tá? O índice dele indica a posição daquele coeficiente na sequência. Então, por exemplo, o A3 é o quarto termo da sequência. Então, isso tem que tomar cuidado, porque o primeiro termo da sequência é o A0. Então, o 0º termo é o primeiro termo que aparece aqui. Tá? O A1 aqui é o segundo termo, então ele é o 1º termo. Então, você tem o 0º, o 1º, o 2º, 3º, e assim por diante. Né? Então, você tem posição 0, termo 1, termo 2, termo 3 e assim por diante. Tá? Toma cuidado com isso. Nossas sequências elas começam lá com o A0, tá? E não com o A1. Tem uma explicação para isso. Mais adiante essas coisas vão fazer tudo vai fazer sentido para você. Né? O índice ele indica então a posição do seu coeficiente. Então o A0 está na posição 0, o A1 está na posição 2, o A2 está na posição 3, o A3 está na posição 4 e assim por diante. Tá? Se você pega, por exemplo, essa sequência aqui, ó, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, e assim por diante, ou seja, essa sequência aqui você pode escrever assim, é i elevado a n, do jeito que a gente usa, do mesmo jeito que a gente faz no cálculo. Isso aqui é uma sequência nos complexos. Essa daqui, ó, pi menos pi, etc., essa é uma sequência nos reais, certo? Essa daqui, ó, 1 menos 2, 4 menos 8, ou seja, menos 2 elevado a n, né? Essa aqui é uma sequência, você pode dizer, é uma sequência nos inteiros, ou é uma sequência nos racionais, você pode ver como uma sequência nos reais, ou você pode ver como uma sequência nos complexos. Como você pode ver essa sequência em qualquer um desses 4 conjuntos, então a gente fala que ela é uma sequência no K. Lembra que eu falei para você? Esse K mais caligráfico aqui, quando nós estamos nos referindo a inteiros racionais, reais e complexos, quando não importa qual dos dois 4 nós estamos considerando, a gente vai dizer, então, nós vamos usar a notação K. Que é o caso dessa sequência aqui, ó, essa pi menos pi, ela não é uma sequência em K, porque ela não é uma sequência nos fracionais nem nos inteiros. Então, eu não posso dizer que ela é uma sequência em K. Eu tenho que ser específico, ela é uma sequência em E. Essa daqui de baixo, 1 menos 2, 4 menos 8 e assim por diante, ou seja, menos 2 elevado a n, isso é uma sequência que você pode ver nos inteiros, racionais, reais e complexos. Então, a gente vai dizer que ela é uma sequência em K. Certo? Uma definição que não é dada para vocês, e essa daqui é a primeira novidade, é a definição de suporte de uma sequência. Então, se eu te der uma sequência em K, tá? O que vem a ser o suporte? O suporte é a coleção dos índices, is, tais que o AI é diferente de zero. Então, você pega a sua sequência, você quer montar o suporte. Então, você olha para o A0. Se o A0 for diferente de zero, o zero vai no suporte. Não o A0, o índice vai no suporte. Aí você olha para o A1. O A1 é zero ou é diferente de zero? Se o A1 for zero, o 1 não vai no suporte. Você tira ele, não vai. Você só coleciona os índices dos coeficientes que são diferentes de zero. Isso é o suporte de uma sequência. Tá certo? Então, é a coleção dos índices. Por isso, o suporte é um subconjunto dos naturais. Ele não é um subconjunto do K. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Além disso, esse suporte, o suporte de uma sequência, ele pode ser um conjunto finito ou ele pode ser um conjunto infinito. Se você for olhar naquelas sequências anteriores aqui, ó, essas 3 sequências aqui, elas têm suporte infinito. Nenhum coeficiente aqui é zero. Todos os coeficientes que aparecem nessas 3 sequências são diferentes de zero, pela definição delas. Ou seja, como todos os coeficientes são diferentes de zero, todo o conjunto dos números naturais vai no suporte. Então, o suporte nessas 3 sequências aqui, a sequência AN, BN, CN, é o conjunto dos naturais inteiro. Tá? Todo o conjunto. No entanto, algumas sequências não tem necessidade, não tem por que você esperar que toda sequência tenha suporte infinito. Olha essa daqui, por exemplo.
O A0 é igual a 1. O A1 é menos 3 quintos. O A2 é menos 1. O A3 é raiz de 2. O A4 é I. O A5 é 0. O A6 é 0. O A7 ó, é 3i mais 2, ou 2 mais 3i. Depois o A8, o A9, todos os outros são iguais a 0. Isso é uma sequência nos complexos. Qual é o suporte? Ah, o suporte é 1 menos 3 menos 1. Não. Lembra? Suporte é um subconjunto dos naturais. Então, o que você coleciona? Você coleciona o índice dos coeficientes não nulos. Quais são os coeficientes não nulos? Eu vou falar para você. O A0, o A1, o A2, o A3, o A4, esse é 0, esse é 0. E o A7. Esses coeficientes são diferentes de 0. Então, você coleciona esses índices. Você coleciona o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. O 5 e o 6 você pula porque eles são zeros. Né? E o índice 7, porque você tem que o A7 é diferente de 0. Então, o suporte dessa sequência é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 7. Tá? Então, isso aqui é uma sequência com suporte finito. Coisas que me deixam louco da vida, né? Pessoas falarem em sequência finita. Não existe a noção de sequência finita. Por que não? Porque sequência é uma função que vai dos naturais para um conjunto qualquer. Então, não tem por que você falar em sequência finita. Essa sequência aqui, ó, ela não é finita. Ela é infinita. Depois do A7, depois do 2 mais 3i, todo mundo é 0. Tudo bem se todo mundo é 0. A sequência é infinita. Todas as posições são iguais a 0. Então, toda a sequência é infinita. Mas o suporte pode ser finito. E é isso que as pessoas confundem. As pessoas confundem sequência com suporte. É claro que isso ajuda bastante a nomenclatura. Dizer, a sequência é finita. É claro que isso ajuda na nomenclatura. É mais fácil você falar, considera a sequência finita, em vez de você falar, considera a sequência de suporte finito. É muito mais fácil falar sequência finita em vez de sequência de suporte finito. Mas você só vai poder falar isso a hora que isso fizer significado para você. A hora que isso tiver significado, que você estiver consciente de que sequência sempre é infinita. E quando você fala sequência finita significa suporte finito, quando isso acontecer, daí você está autorizado a falar em sequências finitas. Eu estou autorizado em falar sequências finitas. Por quê? Porque eu já sei, sequência é uma coisa infinita, e quando eu digo sequência finita, eu quero dizer de suporte finito. Quando isso fizer sentido para você, quando isso estiver claro para você, você pode falar isso também. Certo? Enquanto isso, você não pode falar. Tem que falar sequência de suporte finito. Se nós quiséssemos, nós poderíamos estudar o conjunto estudar algebricamente, né? O conjunto das sequências, de sequências quaisquer, de qualquer sequência. Mas, para os nossos propósitos, nós só vamos considerar aquelas que têm suporte finito. E para essa sequência, nós vamos dar um nome especial. Então, para a gente, toda sequência sobre K que tem suporte finito, isso nós vamos chamar de polinômio sobre K, ou um polinômio com coeficientes em K. Certo? Então, o que vai ser para nós um polinômio daqui para frente? Vai ser uma sequência finita? Não, uma sequência de suporte finito. Isso é o que nós vamos chamar de polinômio. Certo? Então, em outras palavras, o que vem a ser um polinômio? É uma sequência que tem só um número finito de coeficientes não nulos. Certo? Ou seja, a partir de um certo termo, a partir de um certo índice M, todo mundo é zero. Então, o AM mais 1, AM mais 2, todo mundo é nulo. Tá? Observe essa sequência aqui. Ó. Pensa na sequência que tem todo mundo é zero. Todo elemento da sequência é zero. Eu pergunto para você, isso é um polinômio ou não?
A resposta é, você tem que olhar para o suporte. Ela tem suporte finito? Qual é o suporte dessa sequência aqui? É o conjunto vazio. Pode isso? Pode. Como é que você constrói o suporte mesmo? Você olha para o índice dos coeficientes não nulos. Quais são os coeficientes não nulos que aparecem aqui? Nenhum. Todos são nulos. Mas então quem vai no suporte? Ninguém. Então é o conjunto vazio. O conjunto vazio. Se é o conjunto vazio, é finito. Pronto, é um polinômio. Entendeu? Então, esse polinômio aqui, é claro, como só tem zeros no nosso polinômio, nesse polinômio aqui só tem zero, ele é chamado de polinômio nulo. Muito criativo esse nome, né? Polinômio nulo, claro. Só tem zeros. Vamos olhar para essas sequências aqui. Ó. Essa primeira sequência, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Menos 1, raiz de 3, 0, menos 1 mais i, 0, 0, 0. Qual é o suporte dessa primeira aqui? Lembre-se, índice dos coeficientes não nulos. Só um coeficiente aqui é não nulo. Qual é esse coeficiente? É o A0. Então, o suporte dessa sequência aqui é só o 0. Só o 0. Essa sequência aqui só tem um único elemento não nulo. Qual é ele? É o A1. Então, o suporte dessa sequência aqui é o número 1. Vamos olhar para essa sequência aqui. Ó. Aqui tem mais números não nulos. Ó, por exemplo, o A0 é não nulo, o A1 é não nulo, o A2 é nulo, o A3 é não nulo, e os restantes acima são todos nulos. Então, quem é o suporte dessa sequência aqui? Coleciona os índices. O A0 é não nulo, então o zero vai no suporte. O A1 é não nulo, então o 1 vai no suporte. O A2 é 0, então o 2 não vai no suporte. O A3 é diferente de 0, então o 3 vai no suporte. É sempre o índice que vai no suporte. Tá? Esse primeiro polinômio aqui, ó, ele é um polinômio em K. Isso aqui é um polinômio em K, mas esse daqui não é um polinômio em K. Porque você tem aqui o raiz de 3, por exemplo, é real, que não é racional nem inteiro. Esse número aqui, menos 1 mais i, é um número complexo que não é real, nem racional, nem inteiro. Então, por isso que eu falo que isso daqui é uma sequência, essa terceira aqui é uma sequência nos complexos, enquanto que as duas primeiras, então, são dois polinômios em K. Certo? Porque esses números que aparecem aqui, você pode ver eles como inteiros, racionais, reais ou complexos. Dado um polinômio em K, ou seja, um polinômio dessa forma, nós podemos definir o que vem a ser o menos P. O que é o polinômio menos P? Tem que ser uma sequência. Que sequência é essa? Ela é obtida dessa, trocando o sinal de cada elemento da sequência. Certo? E esse polinômio aqui ele é chamado de polinômio simétrico de P. Ele vai ter um papel importante depois para a gente. Só lembrando duas coisas. Um polinômio, ele não deixa de ser uma sequência. Um polinômio é uma sequência com suporte finito. Toda sequência é uma função. Toda sequência é uma função. Quem é o domínio? Os naturais. Quem é o contradomínio? É o nosso conjunto K. Tá? Quando que duas funções que têm mesmo domínio e mesmo contradomínio são iguais? Duas funções f e g que têm mesmo domínio e mesmo contradomínio são iguais se f de x é igual a g de x para todo x do domínio das duas funções, que são iguais, são domínios iguais. Tá? Então, quando que duas sequências são iguais? Ó, quando que dois polinômios são iguais? Dois polinômios são iguais quando cada i for igual a cada bi. Isso para todo i dos naturais. Por quê? Porque todo polinômio, como eu já disse, é uma função dos naturais para o conjunto K. É uma função dos naturais para K.
Polinômio não é uma função de K em K. É uma função dos naturais em K. Então são funções, porque são sequências. Quando que duas sequências são iguais? Duas sequências que têm mesmo domínio e mesmo contradomínio. Quando que são iguais? Quando as respectivas imagens são iguais. Né? Então essas duas sequências aqui, esses dois polinômios vão ser iguais se cada entrada a entrada for iguais. O A0 for igual a B0, o A1 for igual a B1, o A2 for igual a B2 e assim por diante. Certo? Bom, agora vamos começar a dar alguns nomes que vocês já estão acostumados a trabalhar lá com polinômios, do jeito que vocês veem polinômios, né? Uma soma formal finita. Mas vamos traduzir aqueles nomes para a nossa ideia de polinômio, ou seja, sequências de suporte finito. Então, dado um polinômio não nulo, o que é o grau do polinômio? É o maior número natural que está no suporte. O maior natural que está no suporte, isso você chama de grau do polinômio. Tá certo? Como o polinômio nulo tem suporte vazio, então lá dentro, o suporte é vazio, então não tem o maior natural dentro do suporte do polinômio nulo. Então você não pode definir grau do suporte. Então nós não vamos definir grau do polinômio nulo. Tem alguns livros, tem algumas pessoas que dizem que o grau do polinômio nulo é -1. Tem algumas pessoas que definem o grau do polinômio nulo como sendo infinito. Nós aqui vamos preferir não definir o suporte do polinômio nulo. Então, polinômio nulo não tem grau. Nós não vamos definir grau do polinômio nulo. Tem gente que diz que é -1, tem gente que define como sendo como sendo infinito. Nós não vamos fazer isso. Tá? Eles têm motivos para usarem isso. Nós não temos motivos aparentes para fazer isso aqui, então polinômio nulo para a gente não vai ter grau. Certo? Se você tem um polinômio não nulo em K, quando que o grau desse polinômio vai ser n? Ah, sim, o grau do polinômio é sempre denotado por GR. GR de grau mesmo. Não tem novidade, é para lembrar mesmo. Então, quando que o grau do polinômio vai ser n? O grau vai ser n se o AN for diferente de zero e todo coeficiente acima, ou seja, a n mais 1, a n mais 2, a n mais 3, etc., todos eles forem zeros. Ou seja, o grau do polinômio é n se e somente se o AN é diferente de zero e o AN for zero para todo m maior do que o n. Tá? O que isso nos diz? Informalmente, vamos pensar assim, vamos dar um significado para o grau. O que o grau fala para a gente a respeito do polinômio? Ele fala quão grande é esse polinômio. Grande entre aspas. Tá? Outra coisa que não é difícil de perceber é que se perceber que o grau do polinômio e o grau do seu simétrico é o mesmo, porque o simétrico de P você troca só o sinal. Né? Se o AN for diferente de zero, menos AN também vai ser diferente de zero. Se o AM é zero, para todo m maior do que n, o menos AM também vai ser zero. Então o grau do polinômio do seu simétrico é o mesmo. Observe, o grau desse polinômio é zero, né? Porque o suporte é zero, só tem um elemento lá dentro, que é zero. O grau desse polinômio aqui é 1. O grau desse polinômio aqui também é 1. Qual é o suporte desse polinômio? O suporte desse polinômio aqui é 0 e 1. Esse é o suporte. Qual é o maior natural que está lá dentro? 1. Então o grau é 1. Certo? O suporte desse polinômio aqui é o conjunto formado pelo 1, que é o índice do A1 aqui, né? Então, o maior natural desse conjunto, que só tem o número 1, é o próprio número 1. Então, o grau desses dois polinômios aqui é 1 também. Olha, vamos ver o grau desse polinômio aqui. Tá? Então, você olha, aqui, o A0 é 2, então o 0 está no suporte. O A1 é 0, o 1 não está no suporte. O A2 é menos 4, então o 2 está no suporte. O 0, 1, 2... O A3 é 5, então o A3 está o 3 está no suporte. O A4 é 0, então o 4 não está no suporte. O A5 é menos 2 terços, né? Então o 5 está no suporte.
E dali para diante todo mundo é zero. Então por isso que está dizendo aqui, ó, se você quer olhar o grau, olhe para o índice do maior, olhe para o maior índice não nulo. Maior índice não nulo. O maior índice do coeficiente não nulo. Do elemento não nulo que aparece aqui. No caso aqui é o A5. Né? A0, A1, A2, A3, A4, A5. O grau é 5 desse polinômio. Certo? Observe, todos são polinômios, né? São sequências finitas. Sequências de suporte finito. Certo? Observe aqui, eu sempre coloco 0, 0 e pontinho, né? Ou seja, a sequência é infinita, mas o suporte é finito. Então é polinômio. Todo polinômio de grau zero ele é chamado de constante. Né? Então, de modo geral, os polinômios constantes são sempre dessa forma. Né? Tem um elemento não nulo aqui. Um elemento não nulo e todo mundo é zero. Esse polinômio aqui é um polinômio constante, por exemplo. Esses dois polinômios aqui eles não são constantes. Porque esse aqui tem grau 2, 0, 1, 2. Tá? E o resto todo mundo zero. Então o grau desse polinômio é 2. Vamos ver o grau desse polinômio. Então A0, A1, A2, A3, o resto todo mundo é zero. Então o grau desse polinômio aqui é 3. Não por causa desse número, mas por causa do índice desse termo aqui. Dado um polinômio de grau n, se o grau desse polinômio é n, então o an ele é chamado de coeficiente líder. Nesse caso aqui, nesse polinômio aqui de cima, o coeficiente líder era 1 menos i, e nesse polinômio aqui o coeficiente líder é 3. Quando o coeficiente líder quando o coeficiente líder é igual a 1, você fala então que o seu polinômio é mônico. Eu ia fazer a piada aqui que mônico é o esposo da Mônica, mas a piada é muito ruim, então eu não vou fazer ela. Então, o polinômio mônico é aquele polinômio cujo coeficiente líder é 1. Se quiser pausar o vídeo e fazer assim, pode fazer. A piada foi ruim, eu reconheço, mas eu gosto de fazer. Piada ruim é comigo mesmo. Então você pode observar aqui, por exemplo, nesse polinômio, vamos ver qual é o grau dele. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Né? O A8 é o último elemento não nulo aqui, né? O resto todo mundo é 0. Então o grau é 8 e o coeficiente líder é menos 5. Então cuidado com essas coisas. Esse polinômio aqui, vamos ver qual é o grau dele. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Então, o grau é 9, e a partir dali todo mundo é 0. Então, o grau é 9, tá certo? E ele é um polinômio mônico, porque o coeficiente líder dele é igual a 1, tá certo? Bom, como você pode ter percebido, nós chegamos ao slide 14, né? Deu quase 45 minutos de aula, né? Então nós vamos ficando por aqui, por enquanto, e depois na sequência nós vamos definir alguns elementos algébricos no conjunto dos polinômios, né? Vamos definir a adição, por exemplo. Querer somar polinômios. Como é que vai ser definida a adição de polinômios? Então isso nós vamos fazer na sequência. Beleza? Bom, por enquanto um abraço a todos, espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.